É possível que algo tão destrutivo quanto as mutações aleatórias possa explicar a existência de todos os seres vivos? Com este vídeo, começamos uma pequena série com a qual queremos argumentar, de forma científica, que as mutações aleatórias negam a evolução. Como vimos antes, se falamos sobre a origem da vida, há apenas duas possibilidades. Ou a vida foi criada por um designer, ou a vida evoluiu do nada. Portanto, se conseguirmos negar a evolução, estaremos demonstrando a criação. É um grande desafio, ou talvez uma reivindicação excessiva. Bom, nós vamos expor. Você vai julgar. Mas por que tanto mistério com um assunto tão concreto e, além disso, muito desconhecido para a maioria das pessoas? Não é difícil responder a essa pergunta, mesmo para um público totalmente alheio ao assunto. As mutações aleatórias são apresentadas pelos proponentes da teoria da evolução como o único motor que torna possível a seleção natural, que é o mecanismo evolutivo. Ou seja, se as mutações fossem realmente capazes de gerar as novidades que originaram as diferentes espécies vivas, estaríamos demonstrando cientificamente que a macroevolução, ou seja, a evolução de uma espécie para outra, é verdadeira. Mas, se pelo contrário, as mutações aleatórias não conseguirem gerar essas novidades biológicas indispensáveis para a evolução, então estaríamos refutando a teoria da evolução e demonstrando a veracidade da teoria do design inteligente. É por isso que essa questão é tão importante. É por isso que não seremos capazes de resolvê-la apenas em um vídeo só. Contamos com seus comentários e perguntas para enriquecer o debate. Vamos lá! Se nós procuramos alguma analogia, uma parábola, podemos entender melhor. A nossa vida funciona porque nós temos um código genético. Esse código nós podemos pensar como uma linguagem. Funciona de forma análoga. Uma linguagem, nós temos significados, porque nós temos um convênio que o próprio idioma nos dá, que uma sequência ordenada de letras forma um significado. Então, o significado não está nas letras, se não está na ordem das letras. Nós temos poucas letras no abecedário e podemos escrever infinidade de livros com essas simples letras, porque nós vamos ordenar simplesmente ela de diferente forma. Exemplo típico, a palavra Roma e a palavra amor. São as mesmas letras ordenadas diferente, e veja a mudança. O código genético do nosso corpo, e de cada ser vivo, na verdade, ele responde à mesma lógica que as palavras. Cada palavra ela é formada de letras. Da mesma forma, o código genético é formado por umas pequenas partículas ou pequenas porções que são chamados nucleótidos. E desses nucleótidos, eles juntos, eles formam como se fosse uma frase, por dizer de alguma maneira. Então, as letras dessa linguagem genética são os nucleótidos e cada molécula de DNA tem uma enorme quantidade de nucleótidos. São milhões de nucleótidos em cada molécula de DNA. Essa longa sequência de nucleótidos, ou seja, de frações de DNA ou do DNA completo que é formado pelos nucleótidos, eles têm milhões de instruções, informações que são vitais para a vida. A pessoa só consegue a estatura que a pessoa tem, a cor dos olhos que a pessoa tem, a cor do cabelo que a pessoa tem, a forma de caminhar, a forma inclusive de gesticular ou de sorrir. Cada uma dessas características ela está determinada geneticamente por essa sequência de palavrinhas. O código da vida se comporta de forma muito semelhante ao código de um computador ou um smartphone. Um computador ou um celular só funcionam se, anteriormente, instalamos o seu sistema operacional, Windows ou macOS, ou Android ou iOS. Podemos pensar no DNA como um manual de instruções para o corpo, já que contém todas as instruções necessárias para construir e manter um organismo complexo.
Então, de alguma forma, como é que o nosso corpo funciona? O nosso corpo somente funciona porque, na verdade, ele vem com um manual de instruções, que isso seria as instruções que nosso código genético, nosso DNA, possui. E, na verdade, como é isso? Cada moléculazinha de DNA, ela tem 2 fios. Um herdamos a metade do pai e a outra metade da mãe. Tanto é que os gametos, masculino e feminino, eles somente têm uma metade de DNA. Então, indo um pouquinho mais além, o DNA, o que é que ele faz? Ele transcreve o RNA, e o RNA é o grande protagonista desse século, que na verdade, o que que ele é? Ele é o responsável pela formação de proteínas, que é um processo complexo que ocorre dentro do citoplasma, enfim, não entraremos em detalhes, mas o importante é que cada formação de proteína por esse RNA, ele vai ser o responsável. Cada proteína ela vai ter sua função específica. Por exemplo, na nossa área, vai ter uma proteína que vai agir como supressora de tumores. Outra que vai agir como promovendo o sistema imunológico. Cada proteína ela tem sua ação. E essa ação específica, elas são indispensáveis para a vida. Isso que quer dizer? Que cada sequência lógica ela tem que ser perfeitamente encaixada e perfeitamente estruturada para que ela codifique a proteína exata para exercer a função correta. E o que acontece quando isso não funciona direito são as famosas mutações. O que é a mutação? É a letra no lugar errado. Voltando à analogia da letra. Colocaríamos a letra no lugar errado, então a palavra, em vez de amor, ela se lê Roma. So I've been studying genetic entropy for the last 13 years, and it's a really profound problem, and it's something widely acknowledged by geneticists, and it is the problem that bad mutations accumulate in the human genome. And this is best illustrated by just considering it on a personal level. In your body, or in my body, we have about 3 new mutations every time a cell divides. So this is sobering because it's the reason we die. And so the reason that we get old and all of our systems start to break down is because of this mutational process and the accumulation of bad mutations in our genome. It's why there's an upper lifespan. Now, the problem is bigger still, because of course we already know that we're mortal, but we transmit a certain fraction of our mutations to our children, and they add more mutations to it, and then they pass it on to their children, and then they add more mutations still, and they add it to the next generation. So this is a problem not just for people, but for the whole human race. And logically, the human race should be devolving, not evolving. Basically, the human race is degenerating, the human genome is rusting out like a car. So genetic entropy is profound. Not only is it profound because it really impacts us personally and our children and our grandchildren, it's really profound because it is lethal. It is absolutely lethal to genetic evolutionary theory, because it means that things are going down, not up. A palavra entropia pode ser um pouco difícil de compreender. É um termo que pertence à física, especificamente à parte da física chamada termodinâmica. Poderíamos usar entropia como sinônimo de desordem. No vídeo de John Sanford que acabamos de assistir, entropia genética significa, portanto, desordem genética. O que o Dr. Sanford explica é que a desordem em nosso genoma aumenta com o tempo. Em outras palavras, com o tempo, a ordem genética não aumenta, mas pelo contrário, aumenta a desordem. Também pode ser útil esclarecer essas duas palavras com o dicionário. Evoluir, avançar a partir de um ponto. Regredir, ir para trás a partir de um ponto, não para frente. Ou seja, o genoma humano está regredindo e não evoluindo. Essa situação, então, levou Alexei Kondrashov, é um genetista revolucionário, na verdade, e evolucionista, que ele afirmou: morreríamos 100 vezes antes da puberdade. Então, em agosto de 2012, ele escreveu um artigo que foi publicado na Nature,
ele descrevia uma ligação entre os pais com idades mais avançadas e a presença de autismo. E, na verdade, o que ele encontrou nessa pesquisa dele, e ele mostrou, por exemplo, que um pai de 40 anos, ele transmite 2,5 vezes mais mutações, ou seja, erros na localização exata das letras, que para os seus filhos, que um pai com 20 anos. Quer dizer que um pai com 20 anos tem menos mutação e um pai com 40, maior número de mutações. Também isso favoreceria a criação de outros síndromes genéticos também. Isso já está demonstrado, né? Tanto por parte do pai como por parte da mãe. A maior idade, maior chance de aparecimento de síndromes genéticos. Então, por exemplo, um homem de 20 anos, ele pode transmitir mais ou menos 25 mutações aleatórias para os seus filhos.